Muitas vezes é bom, né? Não é não, Bruno? Você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez estamos aqui no Ministério Juntos com Jesus para louvar e adorar o santo nome do Senhor. Obrigado pela tua presença, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Bom demais a gente estar junto. Bom demais saber que Deus preparou mais um dia, dando ricas oportunidades para nós louvar, adorar e engrandecer o santo nome do Senhor, né? Deus tem feito tanta coisa linda, né, gente? Tanta coisa maravilhosa. E eu conversando com Deus essa semana, e com um grande amigo hoje pela manhã, me ligou logo cedo, a gente falou sobre oportunidades, né? Como Deus, Ele é rico em nos dar oportunidades, né? Ele tem prazer em nos dar oportunidades de recomeço, oportunidades de transformação, oportunidades de mudança, oportunidades de crescimento, oportunidades de arrependimento. Nosso Deus, Ele vai nos dando essas oportunidades dia a dia. E como é bom a gente saber que é esse Deus que a gente serve, como é bom saber que é esse Deus que se faz presente em nossas vidas. Como é bom saber que Deus tem feito o melhor para mim e para você todo o tempo. Como é bom saber que meio às angústias, às dificuldades, às nossas tristezas, às nossas batalhas, às nossas lutas, a gente serve um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma. E como Ele tem feito isso na vida de todos nós. Eu gosto muito de enfatizar isso. Deus tem feito na vida de todos nós o tempo inteiro. Essas ricas oportunidades que Deus nos dá, que às vezes a gente não dá tanta atenção assim, Ele tem feito todo dia em nossas vidas. Todo dia a gente tem a oportunidade de tomar decisões de mudança de rota, mudança de vida, decisões que nós precisamos tomar dia a dia, diante de situações que é colocada só para a gente resolver, já perceberam? Aí a gente vai lá, resolve, Deus nos dá essa oportunidade, a gente consegue resolver, a gente chama aquilo de bênção. Mas o ser humano, desde a época de Adão e Eva, ele tem já uma predisposição que é o seguinte: chama-se ingratidão. Então, para lidar com a ingratidão, só tendo um Deus misericordioso que a gente tem. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, acabamos sendo ingratos com o nosso Senhor. Às vezes sem querer. Porque a gente sempre quer mais. E aquelas bênçãos que a gente sonhou em ter um dia e conquistou elas, talvez elas não tenham tanta importância mais hoje. E Deus continua fazendo, porque Ele é misericordioso. E a gente vai lá, reclama, murmura, reclama, porque às vezes não está bom. E Deus já fez tanto, mas a gente continua reclamando. A gente continua parecendo o povo de Israel, sabe? Eu quero voltar para lá, para comer cebola que estava melhor do que nessa peregrinação aqui. Aí Moisés falava: não, a gente vai para a terra prometida, tem uma terra prometida, que emana leite e mel. Mas o povo, pela demora, não queria saber disso não, começou a ficar impaciente. E normalmente quem é impaciente é ingrato, porque não consegue esperar o tempo certo. Aí começa a reclamar, a murmurar, a ingratidão bate. E como é bom saber que Deus trata da gente. Ele fala: ah, filho, eu te trouxe aqui hoje então para te recordar algumas coisas. Eu te trouxe aqui hoje para falar para você: olha, talvez você reclame que eu não tenha feito, que a sua vida está ruim, mas quanta coisa eu já fiz. Quanta coisa eu já te livrei, quanta coisa eu já transformei, quantas oportunidades que eu já te dei. Eu gosto muito de um tema que eu já preguei diversas vezes, mas se a gente fosse parar aqui, meu irmão, com tudo que a gente já ouviu do Senhor, com tudo que a gente já aprendeu de Deus, com tudo que a gente tem de oportunidade recebida por Deus, posso te falar, Deus não precisa fazer mais nada. Mas como a gente é falho e pecador, e Deus sabe disso, sabe o que Ele faz, Ele ama a gente, Ele quer transformar a gente cada dia, para ser mais parecido, sabe, com Ele, mais parecido. Por isso que é uma luta entre a carne e o espírito, do começo ao fim. A carne, se for alimentada, ela vai estar cada vez mais forte. E os prazeres da carne são complicados, porque eles são gostosos. É bom de viver os prazeres da carne. Se não fosse bom, não era pecado. Então, é uma luta.
Porque quando a gente alimenta mais a carne fica cada vez mais forte, né? Por exemplo, uma pessoa que tem costume de mentira, né? Tem problema de mentira, se ela continua alimentando as mentiras, como que tem lugar para o Espírito Santo de Deus? Pornografia, se a pessoa continua alimentando a pornografia, como que vai ter espaço para o Espírito Santo de Deus? A bebedeira, o alcoolismo, a traição, tantas coisas que talvez a gente até passou por lá, mas sabe o que Deus fez? Nos libertou de lá. E se você entrou aqui passando por alguma situação dessa, Deus vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Basta você crer e querer, né? Eu preciso crer e eu preciso querer. Eu creio que vai fazer, mas você quer? Porque vai ter que segurar a mudança que vai ter de vida. E aí vai ter um negocinho chamado renúncia no meio de tudo isso. Nós vamos precisar renunciar a muitas coisas para ser cheios do Espírito Santo de Deus. E não tem conversa, não tem um mais ou menos. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, a gente tem que matar a vontade da carne. E aí está a luta. Matar todo dia a vontade da carne, a ponto dela ser fraca, perto do Espírito que habita em vós, meu irmão. Porque é incomparável. E aí sim, as pessoas que encontram isso no decorrer da caminhada vão ser cheias do Espírito Santo de Deus e vão ter prazer em ser cheias do Espírito Santo de Deus, a ponto de olhar para coisas que fazia antigamente, repudiar, falar, olha, eu vivia naquele lugar, eu vivia fazendo isso. E aí sabe o que acontece? Aí você começa a ser canal de bênção para outras pessoas que vivem lá, e Deus te usa para tirar aquelas pessoas de lá, para ser canal de bênção na vida daquelas pessoas. Isso chama-se transformação, irmão. E a gente tem vários exemplos aqui de irmãos, de irmãs que já passou por cada situação, irmão. E Deus foi lá e resgatou, libertou, transformou. Mas a pessoa se posicionou. Então, nessa caminhada que a gente tem de peregrinação curtinha nessa terra, porque é curta. O missionário pensou um negócio hoje que é a verdade, Rafa. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos parar com algumas bobeiras e viver o que é o melhor para a nossa vida e para a vida de quem está do nosso lado. Deixar alguns egos, alguns orgulhos, algumas coisas para lá e falar, calma aí, cara, eu preciso me acertar aqui com Deus, preciso me acertar com a minha família, preciso acertar com a minha esposa, preciso acertar com, sabe? Preciso alinhar minha vida. Porque não tem como a gente dar alguns passos se a gente não buscar esse alinhamento. Não tem como a gente crescer espiritualmente se a gente não buscar consertos. E Deus, Ele vai fazendo isso. Ele é especialista em consertar a gente. Tira uma peça, põe outra, arruma daqui, arruma de lá. Né, Silas? Troca a correia dentada, dá uma balanceada, troca a pastilha. Mas o carro sai de lá torto, está desalinhado, sabe? Está desalinhado. Aí Deus vai lá, alinha o carro para você. Ele alinha você, deixa você alinhadinho. Aí você chega a 100 por hora, 110, o carro fica assim, sabe? Faltou balanceamento. Aí volta para balancear. Mas se eu não cuidar daquele carro constantemente, o que vai acontecer daqui 2, 3 meses? Ele vai desalinhar de novo. Se eu não for lá e calibrar o pneu constantemente lá no posto, ver se está certinho, um pneu vai gastar mais que o outro. Então vamos fazer esse paralelo para que você saiba que Deus em todo tempo Ele está cuidando de você. Em todo tempo Ele está te alinhando. Em todo tempo Ele está ajustando você. Em todo tempo, quando Ele te exorta, não é para só puxar a sua orelha, não. É para você ser transformado. É para você ter mudança de vida mesmo. É para a gente olhar para Deus e falar, nossa, como a gente tem um Deus maravilhoso, sabe, Rafa? A gente tem um Deus maravilhoso, Silas. Que em todo o tempo, sabe o que Ele está fazendo, irmãozinho? Ele está consertando a gente, irmão. Então deixa Deus te consertar.
Deixa Deus te ajeitar. Deixa Ele fazer. Para de lutar, sabe? Se entrega. Fala, eu quero viver com esse Deus, cara. Eu quero viver para esse Deus. Aleluia. Eu quero viver desse jeito, sabe, Pai? Do jeito que o Senhor me ensina na palavra. A palavra de hoje está em Lucas capítulo 16. Quem puder abrir, se colocando de pé. Lucas capítulo 16. Você em casa que tiver uma Bíblia aí, pega ela. Se não tiver, vai no celular mesmo, né? Rafinha, a internet está na hora, hein? Está crescendo, hein, Márcio? Glória a Deus, viu? Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, gente. Quem achou, diga amém. Comece. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Estes têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí. Feche teus olhos, a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano eterno Pai, na tua santa, rica e majestosa presença que nós estamos agradecidos, Senhor. Obrigado por mais um culto lindo. Obrigado, Senhor, por cada um que adentrou nesse lugar. Obrigado por cada família que aqui está, Senhor. Obrigado pelos nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Obrigado por esse local, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor, pelos nossos jovens. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada família de uma forma tão linda. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Papai, assim como eu lhe peço em cada oportunidade, lhe peço mais uma vez, Senhor, que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, dê uma glória bem bonita aí. Aleluia! É isso. O significado já de Lázaro já é muito lindo, porque vai dizer que o significado dele é Deus me socorreu. Olha só que legal. Né? Esse Lázaro não tem nada a ver com Lázaro, né? Foi ressuscitado. Para que vocês entendam. Aqui é uma história muito linda,
real, poderosa, triste, feliz. Depende do lado que a gente vai querer estar. A gente vai vendo que tudo que já foi falado aqui hoje é o que Deus espera de mim, de você, esse alinhamento, sabe? Essa vontade de buscar consertos, essa vontade de estar melhor, essa vontade de cada vez mais buscar santidade, essa vontade de cada vez mais entender que minha família é o meu maior ministério, essa vontade de entender que a verdade, ela sempre vai fazer parte, meu irmão, de cada etapa de vida de um cristão. O perdão. E assim a gente vai aprendendo que muitas vezes as pessoas vão tropeçando por algumas coisas simples. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo anda ao redor, buscando uma brecha, minha, sua. Por isso a palavra de Tiago vai dizer: resista ao diabo, resista, e ele fugirá de vós. Mas para isso, antes ele vai dizer: submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de nós. Submissão, meu irmão, a Deus. Talvez sejam coisas, colunas da vida de um crente, que o crente, se não ficar atento, ele corre o risco de parar lá no Hades. Isso ninguém vai querer, irmão. Muito pelo contrário, a gente jamais vai querer ir para o Hades, para o inferno. A gente nessa terra já fala: imagina, de jeito algum. Por isso que Deus, ele se preocupa tanto com o nosso curto tempo aqui, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos como a relva. A relva murcha, cai a flor e acabou. E a gente às vezes se perde com coisas que Deus está falando: não, filho, isso não vai dar certo para o final. Então eu quero te consertar hoje. Por isso que eu aprendo que não podemos deixar para depois as oportunidades que Deus está nos dando agora. Não deixe para depois as oportunidades que Deus está te dando agora. É para mudar, muda. Busca mudar. Ah, mas eu não consigo, eu tenho um vício, não sei o que lá. Meu irmão, muda. Decide. Toma uma decisão de vida. Irmã, muda. Porque isso pode te levar para um lugar que depois não dá tempo mais. Então esse tempo que a gente está aqui, sabe o que é? É a nossa prova. É a nossa prova. Do começo ao fim. E no meio dessa prova, sabe o que acontece nessa caminhada? A gente vai dar uns deslizes. A gente vai dar umas bancadas. Mas Deus, ele vai te dando todas as ferramentas espirituais para você se consertar. Todas. O homem rico, ele não quis isso. O homem rico, ele preferiu continuar vivendo vestido de púrpura e de linho finíssimo, que despendia todos os dias da sua vida, vivia de uma forma regalada, diz a palavra de Deus, ostentando. Hoje a gente pode chamar, a ostentação, As pessoas talvez se preocupam mais em ostentar do que ser o que é, de ser verdadeiro, de ser correto, de ter família, de ser um homem fiel à sua esposa, e assim vai. A esposa fiel ao seu marido, respeitosa, submissa. E a gente vai vendo que o homem rico, ele teve todo o tempo para tomar as suas decisões. E diante de uma situação de vida muito melhor do que a do mendigo Lázaro. A palavra de Deus diz que as feridas de Lázaro chegavam a ponto dos cachorros lamber. Ele ficava esperando as migalhas da mesa do rico. Porque a palavra de Deus diz que ele foi jogado ao portão desse rico. Eu imagino nesse tempo o homem rico olhando e alguém chegando para ele e falando assim: cara, tem um cara lá na porta todo tempo, jogado, cheio de ferida. Dê pelo menos um prato para ele, uma comida para ele, um cobertor para ele. E a Bíblia não vai dizer que ele não fez nada disso. Então a decisão dele foi que realmente ele não queria saber de conserto.
Porque a vida dele já era abastada, já era uma vida boa. Para que eu vou precisar de mudança? Se eu tenho tudo o que eu preciso. É aí que muitos se enganam, né? A palavra de Deus nos ensina que, eu disse semana passada isso também, que o nosso melhor tesouro, o nosso maior tesouro está nos céus, né? A palavra de Deus também vai dizer que a gente primeiro deve buscar o reino, a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Coisas que vão fazendo pilares da vida de um crente. Mas muita gente não quer se desgarrar de algumas coisas, não quer abrir mão de algumas coisas, não quer renunciar a algumas coisas para viver esse reino de Deus. E essa é a luta, essa é a nossa dificuldade às vezes. Por isso a gente insiste nesse ministério em falar, pregar a palavra e dizer, olha, é através da palavra, meu irmão. Que a revelação, a maior revelação que tem, palavra. Ah, mas o pastor revelou o nome, a identidade, meu irmão, palavra. Conhecereis a verdade te liberta. Conhece a verdade te liberta. Muita gente não quer se dedicar a isso, não quer renunciar muitas coisas para uma leitura bíblica, para um estudo bíblico. Ah, mas eu quero a bênção, pastor. Mas o que você tem feito diante do reino? Em questão de prioridade, não de obras. Dentro do teu coração arde a vontade de estar com Cristo? Dentro de você arde a vontade de falar, cara, eu preciso me consertar com Deus porque eu estou no pecado. Arde as coisas que te levam para próximo do reino ou não, tudo bem. Eu pequei, não dói nada. Eu errei, não dói nada. Eu pisei na bola com meu amigo, não dói nada. Eu pisei na bola com a minha esposa, está tudo certo. Não dói nada. Esse talvez tenha sido o homem rico. Achar que tudo bem. Posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E aí Deus vai lá, coloca uma prova diante dele e ele não está nem aí. Aí olha a nossa vida, sabe? Quantas provas Deus tem colocado diante de nós. Quantas situações Deus coloca diante da nossa vida de escolha. Quantas coisas Deus está falando, ó filho, eu estou falando para você se consertar, hein? Aí você ouve aquela vozinha de fundo e fala, olha, vai lá, se conserta. Mas a gente às vezes não faz isso. E vai deixando, vai deixando. Eu estou pregando para famílias hoje. O Espírito Santo de Deus fala com as famílias nesse ministério. Eu não sei como anda a tua família, mas que em nome de Jesus, a tua família venha entender que hoje Deus quer consertar algumas coisas. Consertar. E depende de você. O que precisa ser consertado no teu lar? O que precisa? Talvez um perdão, talvez um bate-papo legal, talvez um ombro para chorar, um abraço para dar, um bate-papo na mesa do café, um bate-papo na hora de dormir, uma oração juntos, um toque, um sorriso, um beijo. O que falta? O que está pegando que tem afastado as famílias, irmão? O que está acontecendo nos lares que as famílias estão sendo despedaçadas e não estão enxergando que é tudo ataque espiritual? Porque o ministério maior e mais lindo que tem de um homem, quando fala um homem de uma mulher, é a família. Só que as pessoas que não querem buscar isso na vida, esse conserto, a vida vai tomando um rumo, meu irmão, que depois vai ser tarde demais. Ah, eu quero consertar, mas depois o cara já se perdeu, já foi. Ah, mas um milagre vai acontecer, mas a vida inteira dele ele escolheu ser assim. Ele não fez um lance de conserto. Ele não levou na concessionária do Senhor e falou, Senhor, eu vim aqui para me consertar. Eu vim aqui para ajeitar tudo, faz completo. Aí a gente vai achando desculpa, né? Mas eu não tenho dinheiro para fazer o conserto. Eu não tenho tempo para fazer o conserto.
Mas sempre tem desculpa. Sabe por quê? Porque a carne está falando mais alto. A carne ainda fala mais alto quando a gente arruma desculpa para Deus. Sempre quando a gente arruma uma desculpa para o Senhor, sabe o que acontece? É nítido isso. Pode olhar, gente, é testemunho de vida. Quando a gente sempre arruma desculpa, nunca dá, nunca tem tempo para Deus, sempre é a merreca. Sabe a merreca? A merreca da merreca é para Deus. Agora para fazer as coisas que me agradam, irmão, eu sou um leão. Tenho tempo para tudo. Para jogar bola, para ir para academia, tal. Mas para me dedicar para o Senhor, para quê? Então Deus não é isso. Deus não quer isso de nós. Deus ele quer um negocinho chamado intimidade. E a palavra de Deus vai dizer, olha, bate. Aquele que bate, encontra. E aquele que encontra, é restaurado. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se meu filho abrir a porta, eu entro. E ao entrar o Senhor, ele faz um negocinho chamado mudança. Aí ele muda a sua casa. Então hoje, em nome de Jesus, as famílias desse ministério, chega na tua casa, abre a porta, escuta o que o pastor está falando, abre a porta e fala, Senhor, vai na frente, vai na frente da minha casa, muda tudo lá, muda tudo, conserta para mim, Pai. Aí passa uma semana, 2 semanas, você vai voltar aqui e fala, mas pastor, eu não vi a mudança. Cutuca quem está do lado aí, tá cutucado. Na moral, não é mamãe, mano. Na moral. Não tá sem ninguém na cabeça do lado. Faz quanto eu expliquei. Mas assim, Deus, Ele quer mudar o que está errado. E Ele não precisa te mostrar quais são os planos dele. Mas Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Aplauda esse Senhor. Aplauda Ele. Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes, sabe o que eu quero? Eu quero ver. Porque se eu não ver, eu fico igual Tomé. Se eu não ver, eu não vou crer. Ai, mas está demorando. Fala, mas pastor falou que se eu chegar em casa e abrir a porta, piorou a semana. A semana ficou mais louca, mais difícil. Que bom. Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Vamos lá comigo. Tiago, capítulo 1. Vamos aí? Verso 2. Texto bem conhecido, né? Meus amados irmãos, considerai motivo de grande júbilo o fato de passagem por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Agora vai comigo no verso 12 de Tiago. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada receberá o prêmio da coroa da vida. Sabe? Quando o crente entender que as provações podem ser um trampolim para a tua vitória, a gente vai começar a olhar a provação de uma forma diferente. Vai começar a olhar as batalhas de uma forma diferente. Vai começar as lutas de uma forma diferente.
Ah, pastor, mas passando, está difícil. Eu imagino Jesus, meu irmão, indo para a cruz. Né? Eu imagino Lázaro na porta de alguém sem ter o que comer. Eu imagino Pedro forçado a negar Jesus. Eu imagino Tiago pregando para as 12 tribos dispersas, sendo perseguido, para depois ser morto. Eu imagino Paulo, depois de preso em Roma, jogado num cárcere, escuro, frio, úmido, e ainda depois é decapitado. Tudo por amor ao Senhor. E quando a gente olha tudo isso, a gente fala que talvez os nossos sofrimentos são muito grandes. Mas quando eu olho a Bíblia, talvez a gente não entenda muito bem disso. Eu gosto de ser muito positivo quando falo de aperfeiçoamento, de transformação. Porque no meio dessas transformações, desses alinhamentos que Deus vai fazendo com a gente vai vendo que Ele vai sempre falar para que a gente recorde. É o que Ele fala pro Ele. Ele vai falando, no entanto, no verso 25, Abraão replicou: filho, recorda-te. Recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a sua vida. Lembra que o pastor iniciou a ministração falando, olha, quantas bênçãos Deus já fez. Quantas bênçãos Deus já te deu. Lembra daquela bênção que você pediu para Deus, não sabia como conseguir, aí você falou, conseguiu. Aí aquela semana do estouro, né? Não é assim? A gente fica felizão, não recebe a fala, nossa mãe, deu certo. Glória a Deus. Só que você já viu aquilo que um dia foi bênção para você? Muita bênção. Aí passou algum tempo, você já olha para aquela coisa, ou material, ou qualquer coisa que seja, e já não tem mais aquele. Não tem mais aquele calor. A gente já olha e fala, eu sonhei em ter uma casa, conquistei a casa. Aí passa um tempo, essa casa. Aí eu queria um carro. Aí Deus foi lá e me deu a oportunidade de ter um carro. Nossa, conseguiu um carro. Eu lembro do meu primeiro carro, uma Brasília velha, pegou fogo, não tinha dinheiro para arrumar. Passando vergonha com a Brasília. Estava no meio do boqueirão, a Brasília pegou fogo. Eu era menino novo, adolescente, né? Ali, ó, só pagando de boizão. Pegou fogo. Meu Deus. Mas foi a Brasília que pegou fogo, não fui eu. Recorda-te. Aí você olha naquele tempo de faculdade, sabe, Lógico? Difícil pra caramba para conseguir pagar a mensalidade. Uma luta, meu irmão, para ir para a faculdade. Difícil pra caramba. Mas aí você foi lá e pegou o diploma. Aí, que bênção. Só que passou 2 anos, você olha pro diploma e fala, tá ali. Recorda-te das bênçãos de Deus. Sonhei ter uma família. Então vai recordando, irmão. E sabe o que acontece? Jeremias ele vai dizer uma coisa que é das nossas vidas. Eu preciso me recordar das coisas que me traz esperança. Eu preciso me recordar das coisas que me traz vida. Então deixa o negativismo de lado e começa a lembrar das bênçãos de Deus na sua vida, dos teus filhos, da tua casa, do teu esposo, das bênçãos que é do teu casamento, dos seus amigos, meu irmão, da tua família. Mas eu perdi tal pessoa, lembra dos tempos bons que você passou com ela. Para de alimentar coisas ruins na vida, de reclamar, de murmurar, de tá sempre ruim, tá sempre ruim, tá sempre ruim. Não, mas recorda-te.
Porque foi isso que Deus falou para o homem rico. Homem rico, você teve toda a oportunidade de se recorda das coisas que você ganhou, você recorda da vida que você teve, você recorda de tudo que você tinha. Então, Lázaro não tinha nada disso, mas ele está aqui comigo hoje, sabe por quê? Porque ele tinha um coração contrito e disposto a me obedecer. Um coração contrito e disposto a obedecer. Eu estou disposto, em nome de Jesus. Nós precisamos estar dispostos em fazer a vontade de Deus, senão não tem jeito não. Não adianta a gente ficar de conversa. A verdade é uma só: eu preciso querer mudança, eu preciso querer alinhamento, eu preciso querer restauração. Ah, meu casamento não está bom, pastor, meu casamento está difícil demais. Enquanto dá tempo, presta atenção, enquanto você tiver tempo, busque mudança, porque depois talvez não dê mais tempo, né? E Deus não quer isso na tua vida, mas vai chegando em alguns casos, quando não é cuidado, que não tem mais o que se fazer. Muitas vezes é melhor até a separação. Mas Deus, ele fala porque a gente alinhe e conserte, recordando das bênçãos que ele já nos deu. Não joga fora tudo que Deus já te deu, no nome de Jesus. Sai daqui hoje falando: Senhor, obrigado. Obrigado porque muitas vezes eu passei pela bênção que o Senhor me deu, nem obrigado eu falei. E me perdoa pelos pecados que nem doeu em mim. Eu pequei, beleza, minha consciência está tranquila. O crente que peca não pode ter a consciência tranquila. Se a gente está no pecado, precisa doer na nossa consciência, irmão. Senão tem alguma coisa errada com o nosso lance de crente. Tem alguma coisa errada. Se a gente está no pecado e está tudo bem, tem alguma coisa errada. Chama o pastor particular, direct. Vamos trocar uma ideia. É sério. Porque o homem rico viveu nas suas regalias e nem ligou para o reino. Depois não deu tempo, havia um abismo. Agora manda chamar meus irmãos. Eu tenho mais 5 irmãos. Eles vão vir para cá comigo, vou matar todo mundo, vai ser terrível. Cara, recorda-te. Enquanto deu tempo, você não fez. Então, enquanto dá tempo, fale de Jesus para os teus. Ah, se eles vão querer, não vão querer, isso é outra coisa. Mas fale, e que a sua vida seja um testemunho de vida para as pessoas. Que as pessoas possam olhar para a tua vida em nome de Jesus e falar: caramba, eu quero servir esse Deus. Cara, esse Deus que o Silas é tão gente boa, irmão. O que tem no Silas, cara? O irmão ali a irmã é tão legal, o que tem com a irmã? É o Espírito Santo de Deus, irmão. É Jesus Cristo. É o amor pelo reino de Deus. Que brilho diferente é esse na pessoa? A pessoa às vezes não tem nada, meu irmão, de material para oferecer para ninguém, não. Mas ela é diferente. Sabe por quê? Ela foi buscar a verdade. E a verdade libertou. E ela vive o sobrenatural, irmão. Ela vive a paz que excede todo entendimento. Ah, o homem estava se coçando, as feridas lá na perna, mas ele estava com Abraão. Ele podia estar se coçando mais por dentro, não tinha uma chama ardendo dentro dele. Crendo que o Senhor ia salvar ele. Com a certeza que o Senhor ia libertar ele. Com a certeza que um dia ele ia estar com Abraão. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que arda na gente a vontade de estar com Cristo. Que arda aqui dentro. Que todo tipo de pecado possa ser repugnante para nós. E a gente precisa lutar contra a nossa carne todo dia. Não esqueça disso, luta, irmão. Vai vir a vontade, vai. A vontade vai bater, cara. Mas aquele que busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele está tão forte com o Espírito Santo de Deus, por mais que ele tenha vontade, mas que seja até dele isso, ele vai falar: não,
Aí o diabo, sabe o que acontece? Aí ele parte em retirada, porque a palavra de Deus é a submissão. Você está submetendo, né? Submeteu a Deus. Então você aprendeu a resistir ao diabo. Sabe o que acontece? Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Ele fugirá, ele não vai nem chegar perto. Então tem gente, o diabo está tentando minha vida, o diabo está não sei o que lá. Para! Resista a isso, sabe como submeter o seu Senhor. Tem gente que fala mais do diabo que de Deus, irmão. É toda hora, é luta. Ei. Honra em nome do seu Senhor. Fala, em nome de Jesus na minha casa não, em nome de Jesus no meu casamento não, em nome de Jesus nessas tentações não, em nome de Jesus não. Não permita que o diabo faça morada na tua mente. A gente fala, o coração, tal. Vamos ser sinceros, o coração é um músculo aqui batendo que gera sangue, certo? O problema está aqui, na nossa mente. O que entra na nossa mente é o problema. Lembra o que o Senhor disse? Se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem maus, o meu corpo será trevas. Olhos. Como que eu estou enxergando as coisas? Então, em nome de Jesus, que a gente possa aprender o que a palavra está nos dizendo hoje. Eu gosto de um salmo que diz muito sobre valer a pena, que é o Salmo 126. Nem precisam abrir, eu vou ler para vocês, porque é uma recordação de bênção. Ele vai dizer assim, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e nossa língua de alegres expressões de louvores. Até nas outras nações se comentava, o Eterno fez maravilhas para esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Senhor, traz os nossos castigos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto de Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus peixes. Cara, o Senhor está trazendo restauração para a tua vida, restauração para a tua casa, restauração para o teu negócio, restauração para tudo. Você crê nisso? Então já sai daqui se alegrando. Porque o povo de Israel, o povo de Sião, quando soube disso, sabe o que eles fizeram? Olha o que a palavra diz: nos encheu de riso a boca. Eu falei, caramba, eu estava perdido. Eu estava vivendo coisa nada a ver. Eu precisava resolver um negócio na minha casa. Eu precisava resolver um negócio pessoal. Eu não sei o que você precisava resolver, irmão, mas Deus sabe. Então saia daqui, assim como o povo de Sião, feliz. Saia daqui dando glória. Sai daqui essa semana e fala, Senhor, o Senhor falou comigo, está alinhando a minha vida. E se apresenta para Ele e fala, Senhor, eis-me aqui. Me conserta, em nome de Jesus. Que essa palavra pode ter sido bênção na sua vida. E você sai daqui cheio da presença de Deus. Você que nos assistiu até agora, obrigado pela tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus. E glória a Deus por essa mensagem. Louvado seja o nome dele. Aleluia! Glória a Deus!